Olá, pessoal, e vamos para mais um episódio do PodGAT. Hoje nós vamos falar de doenças que fazem parte do escopo de atendimento da equipe de cirurgia geral e temos conosco os dois médicos da equipe da Rede Mário Gatti, que são a Elisângela e o André. Como é que é o dia a dia da cirurgia geral no hospital de trauma e com outras doenças também da cavidade abdominal ou de outros sistemas do organismo, num hospital com tanto volume como o Hospital Mário Gatti? Primeiras damas. Primeiras damas. Sempre. Prazer estar aqui, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Né? O dia a dia do Mário Gatti, do médico cirurgião no trauma, é muito variado, né, André? Sim. Tem dia que a gente chega, já vai passar visita, o trauma já está chegando, um outro paciente grave chega ao mesmo tempo, e tem dia que é um pouco mais tranquilo. Né? A gente tem uma rotina específica, que nós começamos pela sala vermelha, que é onde chegam os pacientes de urgência e emergência, depois a gente passa pela amarela, que são os pacientes mais estáveis, porém graves, verde, e depois a gente procede com a visita na enfermaria e UTI. Né? Mediante isso, são tomadas as condutas do dia, e a gente vai proceder com cirurgias, ambulatório, pequenos procedimentos à beira do leito, e enquanto isso, a porta tá aberta, né? Pode chegar, nunca fecha. Chega trauma, ou coisas graves, e a gente está de prontidão para atender a qualquer momento. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias Exato. Ao ano, não para nunca. Presente. É aquele carro que troca o pneu com o carro andando, é mais ou menos isso. Exatamente. E hoje nós vamos falar, André, de duas doenças muito específicas assim da especialidade e muito comuns, né, de conhecimento público. Uma delas é a apendicite e a outra colecistite. Certo. Sobre a apendicite, o que é a apendicite de fato? Joia, Rodrigo. Também, de novo, prazer em estar aqui. Parabéns pela sua atividade aqui, que eu acho muito interessante, né, poder difundir essas orientações para o público de uma maneira simples, então eu agradeço. Bom, o apêndice é um órgão que todos nós temos, que é uma continuidade do nosso intestino grosso, um órgão mais ou menos de 5 a 8 centímetros, fininho, mais ou menos no diâmetro de um dedo mínimo, e que inflama. Por que ele inflama? Porque ele tem uma cavidade, ele é oco por dentro e ele pode obstruir com várias coisas, obstrução pelos linfonodos, que são as ímbuas que tem no próprio tecido, ele pode obstruir com resíduos fecais, ele pode inflamar por outras situações menos comuns, e quase 5% da população pode ter uma apendicite, né? E é considerado a situação que a gente chama de abdômen agudo mais frequente em qualquer hospital que atenda a cirurgia no mundo inteiro. Então é muito comum. Eu mesmo tive apendicite. Eu também tive. Já. Eu também. Então, Aqui 100%. E é uma patologia, é uma doença que acontece mais adultos jovens, adolescentes, até 40 anos, mas há 2, 3 semanas atrás a gente pegou um senhor de 70 anos, quase uma coisa assim. 80. Eu lembro que já operei senhores de 80 anos, então assim, sempre a gente tem uma orientação que a gente dá para os alunos, para os residentes, que sempre quando você tem dor abdominal, você deve pensar em apendicite. Sempre. Mesmo que o paciente apresente um quadro, parece que é uma diarreia, uma dor de barriga comum, tal, a gente sempre deve pensar. E a barriga é uma caixinha de surpresas que a gente fala, né, Rodrigo? E tem outra coisa que eu também aprendi que eu gosto muito de citar. 60% dos nossos órgãos estão dentro do abdômen. Então, teoricamente, a grosso modo, 60% dos nossos problemas está dentro do abdômen. E o paciente confunde muito a gente. Às vezes ele chega e fala, eu fui lá, comi um cachorro quente antes de ontem e comecei a ter a dor. Aí o médico fala, será que foi o cachorro quente? Será que foi isso? Aí ele, com certeza, ele já passou num farmacêutico, foi numa vizinha, começou a dar remédio, Isso confunde muito a gente. Então, a gente tem que avaliar esse paciente de uma forma bem assim, como se fosse um detetive, né? E sempre pensar na apendicite, porque pode ser fatal. Porque tem outras doenças que podem estar presentes na cavidade abdominal com
sinais e sintomas semelhantes. Muitos. E isso confundir realmente o profissional. Inclusive a própria colecistite, que a gente também vai falar hoje. Situações que não são cirúrgicas também, né, André? É bom a gente lembrar. A própria ovulação na mulher, que é a dor do meio, que a gente fala. Tem mulheres menstrual, que no período da ovulação liberam muito líquido. Essa quantidade de líquido dentro da cavidade abdominal provoca uma irritação. E simula muito, né, a apendicite. A gravidez ectópica, né, que é a gravidez que se forma fora do útero, principalmente na trompa. Se for na trompa direita, o sintoma é praticamente a mesma coisa que a apendicite. Às vezes não vai cursar com febre, mas náusea, aquela dor intensa. A dor da apendicite, a forma de livro que a gente diz, né, que nem sempre ocorre, menos de 50% dos casos é assim. Teoricamente, ela começa aqui em cima, ou periumbilical, né, epigástrica ou periumbilical, e associando isso à fisiopatologia da doença, o que está acontecendo? O apêndice, como o André já falou, ele é um órgão fino e oco, tubular por dentro. E até antigamente achava-se que, a gente até brincava, servia só para dar apendicite, né? Mas é sabido que ele tem um tecido linfóide ali, que é o tecido que auxilia na imunidade, né? Produtor de imunoglobulina, principalmente IgA. Então, aí o pessoal vai pensar, nossa, então se ele auxilia, se eu tirar, o que vai acontecer? Não, ele não é um órgão imprescindível. Outros órgãos do corpo são compensados, né? É no momento que esse órgão entope, como o André falou, pode ser por um fecalito, um pedaço de cocô mais endurecido, um próprio alimento é incomum, parasitas sementes pode acontecer. Né, da dieta. E aí entope ali e ele começa, o tecido linfóide ali está proliferando e ele começa a ficar túrgido e os vasos em volta vão aumentando também e tal. Aí nesse momento a dor ainda está teoricamente epigástrica ali em cima. Depois, quando ele inflama muito, que os vasos começam a ficar túrgidos, primeiro ele obstrui a veia e depois a artéria com a tumefação do órgão. Necrose, aí essa dor, e aí vai causar necrose, que é a morte do tecido ali, a gangrena, e vai causar perfuração. Nesse momento, essa dor já está migrando para a fossa ilíaca direita, aqui para o lado direito, e o paciente cursa com náusea, vômito e até febre, uma febre baixa, 37, 38. A apendicite, a gente pode dizer que existem 4 graus, né? Nesse momento inicial, se a gente faz a cirurgia, o que a gente vai encontrar? Um apêndice endurecido, inchadinho, né? No grau 2, ele já tem uma capa de fibrina, que é uma capinha amarela em volta. Um grau 3, a gente tem a perfuração normalmente da ponta, mas não necessariamente, né? Pode ser da base. E com pus localizado, né? Então já é o grau 3, dentro da barriga. Mas já dentro da cavidade localizado, tá só ali, né? Tô restrita aqui a minha fossa ilíaca direita. E o grau 4, quando a gente já tem aí observado 2, 5 dias, depende muito do paciente de evolução, que é uma que a gente chama de peritonite generalizada. Ele tem pus em toda a barriga, né? Muitas vezes, nessas situações, a gente não consegue preservar a base do apêndice, né, André? A gente tem que fazer uma cirurgia que se chama iliotiflectomia. A gente tira o pedaço ali do intestino grosso, o seco, e um pedacinho ali do delgado. E aí, a anastomose. E uma coisa interessante para complementar o que a Elisângela falou, que não necessariamente o grau 4 vem do grau 3, é progressivo. A gente vê situações em que já começa com grau 4, perfura e já difunde toda a peritonite pela cavidade. Isso acontece em pacientes que não têm, às vezes, o epíplon, que é uma camada de gordura que a gente tem dentro do abdômen, que vai bloquear. E acontece, normalmente, em pacientes que são longilíneos, altos e magros, que têm o epíplon pequeno. Então, às vezes, perfurou uma dor súbita, muito forte, você vai examinar ou fazer exame de imagem do paciente, tem líquido na cavidade. Abre o abdômen e é uma apendicite grau 4 que iniciou como grau 4. Mas, lógico que a Elisângela muito bem falou, as progressões dos graus, quanto maior o grau, pior, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, mais menor a morbidade, a chance de estar Porque num grau se avançado, comparar um grau 1
onde a morbidade é inferior a 0,5%, Sim. um grau 4 já pode ser 20%, 30%. Porque nós ouvimos ainda notícias, né? De paciente foi a óbito em virtude de uma apendicite. Nós, inclusive, estamos com uma paciente internada que foi uma apendicite grau 4, né? E eu também queria complementar. Desculpa. Assim, eu sou um pouco mais velho que ela, então eu tenho 30 anos de medicina, eu costumo falar que eu já vi uns 10 ou 12 casos de morte por apendicite. E nenhuma das vezes morreu assim por apendicite simples, morreu por erro diagnóstico. Por quê? Como você perguntou, que a gente pode confundir com outras coisas, sim, e se confunde muito, às vezes, com infecção urinária, porque o apêndice, pela localização, ele comprime, às vezes, o ureter, ele está próximo da bexiga, e para o médico, talvez pouco experiente, ele pede um exame, exame de urina. E vem infecção de urina, vem sim, número de leucócitos, que são as células de defesa, aumentada, e começa a tratar o paciente com antibiótico de uma infecção urinária que não é infecção urinária, é uma apendicite inicial. E aí o paciente, de certa forma, melhora um pouquinho nos primeiros dias, só que não melhora, porque a causa não é uma infecção urinária, e sim uma apendicite. E aí o paciente vem com um quadro de sepsis, e acaba a gente operando e o paciente já está numa situação péssima. E nós estamos falando então de uma doença que pode ser confundida com diversas outras, né? Foi citado infecção urinária, mas tem muitas outras. Sim. Como fazer o papel de detetive adequadamente nesses casos para que não aconteça um diagnóstico tardio? Elisângela? Bom, primeiro procurar o serviço médico precocemente, né? Assim que sentiu uma dor e tal. Muitas vezes, como o André já falou, a gente confunde com alguma coisa que a gente comeu, né? Acha que, principalmente por começar aqui em cima, uma dorzinha de estômago, alguma coisa. Mas se atentar, se a dorzinha não melhorar, né? Um dia, ok, mas aí persistiu, a gente já tem que procurar o serviço médico. Aqui, chegando, como exemplo aqui no Mário Gatti, o paciente vai ser atendido inicialmente, vai ser triado, ser atendido pela equipe da clínica médica e, na suspeita de uma patologia abdominal, eles chamam a equipe da cirurgia. Nós avaliamos o paciente. Normalmente, eu e o André, que somos da velha guarda, né, o diagnóstico de apendicite é clínico. A gente já pôs a mão no paciente, viu aquela história de anorexia, perdeu um pouquinho o apetite, teve uma febrinha baixa, nauseou, vomitou, aquela dor que veio daqui, migrou ou já começou aqui, a suspeição é muito alta. Porém, a gente faz exames laboratoriais e exame de imagem, né? Muitas vezes a gente, principalmente mulheres, por causa da questão ginecológica, né? Pode ser confundido com uma de cisto de ovário roto, gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica, que é a dor aqui embaixo do ventre e a mulher confunde muito. Sim. Então, entre os diagnósticos diferenciais, a gente precisa pedir um beta-HCG, mulheres em idade fértil, né? Para ver se não é a gravidez ectópica. Exames de sangue, exame de urina, a gente faz, né? Para ver, às vezes, como a André já falou, aquele apêndice que está ali perto do ureter ali, ou muito alto ali, próximo do rim, pode causar essa inflamação. E, na dúvida, a gente solicita o exame de imagem, ultrassom ou tomografia, né? Também, complementando, é muito interessante o que ela falou, que o médico também, ele não deve inicialmente tratar o sintoma do paciente quando ele está nessa função de detetive. Porque às vezes, para fazer diagnóstico, você sabe, Rodrigo, você é médico, dentista também, você tem uma visão até maior, que a gente tem que, o diagnóstico é a base de tudo. E às vezes na nossa ansiedade de querer resolver o problema do paciente, ainda mais hoje em dia, que tudo é muito rápido, né, tudo na velocidade do WhatsApp. E o paciente já não aceita, eu tô com dor, eu quero resolver. E aí que a gente erra, às vezes não é assim. A gente está esquecendo um pouquinho, a geração mais nova, da observação clínica, onde o paciente chega, a gente tem que zerar o paciente. O que é zerar? Deixar ele em jejum, para a gente poder observar o paciente, deixar ele com soro, e vamos ver como é que esse abdômen mostra para a gente. Porque se a gente for na ansiedade de fazer exame de sangue, fazer exame de imagem, tudo, e já dar o diagnóstico, às vezes a gente pode errar. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Então, essa ansiedade gera erros diagnósticos da equipe também, da equipe de médicos. Então, é muito importante a gente fazer observação clínica também, porque a doença se mostra. Tem essa frase, né? A doença se mostra. Então, se você deixar, ela vai evoluir e você vai fazer um diagnóstico de uma forma
que não digo que é ultrapassada, é muito importante também isso. Eu, há 15 anos, tive aproximadamente isso, um quadro típico, igual a Elisângela falou. A dor difusa, eu achava que viria uma diarreia, que não veio, depois veio a náusea muito intensa, e depois a localização na fossa ilíaca direita. E aí fui operado com um hemograma, mais nada. Né? Eu fui diagnóstico clínico, hemograma, e fui para cirurgia. Tudo bem, deu certo, mas poderia ser, no caso de uma mulher, Exatamente. uma cirurgia, como vocês falam, branca. É uma laparotomia branca. Laparotomia branca, exatamente. Que existe uma parcela significativa e aceitável nos casos de suspeita de apendicite, até 10%, né? De laparotomias brancas. E a partir do momento que você abriu, você tira o apêndice, porque você tá com aquela incisãozinha ali, né? Que é a incisão de McBurney, aquela na lateral aqui, ou Davis, que faz em criança, que é transversa. Então, você vai ver futuramente esse paciente. Se você não foi você que atendeu, você vê a incisão, você automaticamente. E no caso de uma laparotomia branca, qual o passo seguinte para esse diagnóstico? É no transoperatório? Ou aborta ali naquele momento o procedimento? Não aborta não, porque essa laparotomia branca, às vezes o paciente tem a clínica de apendicite, você abre e você vê um apêndice normal. Mas como a Elisângela falou agora, o apendicite grau 1, que é uma leve inflamação, muitas vezes, a gente não consegue ver macroscopicamente. O paciente teve aquela dor. E não está absolutamente errado você tirar o apêndice. O apêndice é um órgão que os astronautas tiram antes de ir para a Lua ou para o universo. Por quê? Porque pode dar. Então, a morbidade de você tirar um órgão que aparentemente está são, não vou falar que é zero, mas é muito baixa. Então, não justifica você abrir, ver que está normal e fechar. Porque, como ela falou, tem um cortinho aqui. Esse cortinho aqui, já que está lá, você já tira o órgão, né? Hoje em dia a gente nem faz por corte ainda, mas a videolaparoscopia é uma ótima situação. Permite que você veja outros órgãos também. Outros órgãos e faça o diagnóstico. Porque isso é interessante. Você falou, né? A gente aborta a missão, não. A gente faz o que a gente chama de inventário da cavidade. Sim. Por essa incisão é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai olhar se tem líquido ali, se é a mulher, se tem o pus ali embaixo, né, caracterizando uma doença inflamatória pélvica, se é uma diverticulite, um divertículo de Meckel, que pode acontecer também. Então, a gente dá aquela olhada em toda a cavidade, mesmo por ali, né? Aí, olhou, não tem nada, provavelmente era uma apendicite em grau inicial mesmo, a gente procede com a apendicectomia e, na grande maioria das vezes, o paciente melhora, né? E como que é a recuperação desse procedimento? Na maior parte dos casos, não estamos falando do grau 4, que o paciente tem outras complicações, mas da grau 1, 2, após a cirurgia. Normalmente, grau 1, grau 2, a gente faz a cirurgia num dia, no outro dia avalia o paciente está bem, a gente já libera a dieta, e às vezes o paciente já recebe alta no dia seguinte. Então, no máximo 2 dias de internação. Uma dose de antibiótico só. E no grau 3, grau 4, que já tem a infecção, aí é necessário tomar 5, 7 dias de antibiótico, uma internação um pouco mais prolongada. No grau 3, como ela citou os graus, a gente usa dreno para drenar o pusinho. No grau 4, não. Por quê? É interessante isso, porque o pus está difuso pela cavidade, então não tem cabimento a gente pôr 5, 6, 7 drenos. Então a gente lava muito e não usa dreno, mas usa antibiótico. Tem casos muito de exceção, Rodrigo, que a peritonite é tão extensa que às vezes a gente tem que fazer reoperações programadas, que a gente fala. A gente não consegue fechar, ou até dá para fechar, mas a gente deixa em peritoniostomia para uma posterior lavagem, uma reabordagem em 48, 72 horas. Tem pacientes que morrem por causa de apendicite, como a gente estava falando no início do programa, né? Então, a questão da sepse é muito grave. A mortalidade chega até 30%, 40% de uma sepse por causa de um apêndice. Então, infelizmente, ainda acontece aqui. E a sepse ainda é uma das doenças que mais matam no mundo. Exato. E com protocolos, hoje em dia, que tem protocolos de sepsis, às vezes o médico faz o diagnóstico da sepse, mas demora para fazer cadê o foco dessa sepse? Trata a sepse, vai para a UTI, está em sepse. Mas cadê o foco da sepse? Se não remove. Então, aí que é legal a nossa profissão, que a gente, com a experiência nossa, a gente vai sabendo que tempo é tudo, né? A gente tem que ser o mais rápido de fazer o diagnóstico e instituir o tratamento correto da causa correta, né? Porque a sepse é uma situação, mas o que causou?
que órgão causou. Um foco pulmonar, foco abdominal, foco urinário. Isso que é importante, né? Já aproveito para encaixar uma outra pergunta, né? O paciente que está em sepsis, ele está em uso de antibiótico, e é uma dúvida comum. Posso tratar apendicite sem cirurgia? Somente com antibiótico? Ela é grande estudiosa. Essa é uma posição bem controversa, né, Rodrigo? Existem estudos atualmente muito tendenciosos nessa questão, né? Tem grandes estudos com um número grande de pacientes, é o APAC, o CODA, e que já internacionais que realmente defendem essa questão. Eu e o André somos suspeitos, né? Porque o que acontece? Você vai tratar com antibiótico, ok. O índice de recidiva no primeiro ano é de 40% e nos próximos 5 anos de 35% a 40%. Inclusive, eles orientam que tem que conversar bastante com o paciente, explicar as possíveis recidivas, e tem casos selecionados, né? Você não pode fazer quando tem o fecalito obstruindo, que aí o apêndice vai perfurar com certeza, e em gestantes, pacientes imunodeprimidos, né, por alguma outra doença ou pelo próprio HIV. Então, são casos muito isolados, mas particularmente, acho que nós não faríamos. O benefício, né? ele é muito pequeno. E assim, apesar de vários estudos, a gente, vendo o que a gente vê no dia a dia, né, eu ainda sou fã da boa e velha apendicectomia para resolver. Não faria no meu caso, porque, por exemplo, eu tive um dia de dor e o apêndice estava necrótico já. E hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, com a laparoscopia, é muito mais benéfico para o paciente tirar o problema, né? Porque é um problema mecânico, né? Como a gente falou no início, é uma obstrução de um órgão. Então, o antibiótico vai evitar que complique, evitar que piore, mas não está tratando o problema, que é um problema mecânico, né? Então, eu sou contrário. O risco, e nem sempre o acesso à saúde é tão simples assim, Exato. né? Então você acaba correndo um risco de uma complicação futura desnecessária. Vamos pensar numa situação diferente, né? Um paciente que está aí num lugar remoto, que ele não tem condição clínica, ou né? Um idoso, que você pode até esfriar o processo. Ok, né? Vamos fazer, mas talvez. é até preconizado que se faça apendicectomia eletiva posteriormente, né? Então você vê que não é um tratamento clínico, não é garantido. Você pode postergar, a mesma coisa que a gente pode fazer na colecistite, que na nossa época era assim, né? E agora preconizado, né? que se opere imediatamente após o diagnóstico. Então, a questão do tratamento clínico para apendicite, particularmente eu, Elisângela, não comungo dessa. Acompanho o voto do relator. O que é bom a gente dizer também, às vezes as pessoas estão, no Mário Gatti faz a apendicectomia por videolaparoscopia, fazemos, né? Dependendo da disponibilidade do aparelho e tal, que são várias cirurgias, várias especialidades ocorrendo ao mesmo tempo. Mas aqui a gente vai observar, né? Se a gente já suspeita que é um grau 3, grau 4, a gente nem tenta começar por vídeo, que a lavagem é mais difícil e tal, mas um grau inicial aí, muitas vezes a gente indica por videolaparoscopia. E as vantagens da videolaparoscopia são de conhecimento mundial, né? A dor no pós-operatório é menor, cirurgias minimamente invasivas, apesar da incisão da apendicectomia em graus iniciais serem menor. A desvantagem é que anestesia geral, e às vezes na aberta, né, na laparotômica você pode fazer com hack, e o custo dela, que é bem maior, né? Mas, com tendência a diminuir conforme evolui a tecnologia. Conforme evolui. Hoje a gente tem a robótica também, que o André tem um pouquinho mais de conhecimento, mas nós não temos acesso e infelizmente, acho que vai demorar um pouquinho, né? Mas existe também a apendicectomia. Agora, no final, você melhora a qualidade cirúrgica, talvez, ou de pós-operatório, mas muda o prognóstico do paciente entre você continuar na técnica tradicional aberta e ir para uma robótica? Não, existem estudos também que... Da robótica, não. Mas da videolaparoscopia, sim. Não muda o prognóstico. Isso é o mais importante, eu acho, né? Com certeza. Eu fiz aberta, recuperação tranquila. Eu também. Foi ótimo, não tenho agora, nem numa dor situação pós-operatória. Comparando uma laparotomia, onde tem um corte de 15, 20, 30 centímetros no abdômen,
com uma laparoscopia, que você põe 4, 5 trocáteres, aí faz a diferença. recuperação é totalmente diferente, né? É. Aí a predisposição a ter uma hérnia incisional em torno de 15%, 20%, né? A recuperação pós-operatória. Mas, enfim, acho que a gente tem que voltar na base. O ideal é resolver o problema o quanto antes do paciente. E a gente falando em serviço público, que nós estamos, o Mário Gatti é um dos maiores serviços públicos, acho que do Brasil, a gente Eu acho pode que falar, sim, né? pode falar sim. A gente Ajuda. tem que tratar com os recursos que a gente tem naquele momento. Então, muitas vezes o paciente, né, já vem perguntando, doutor, é por furinho, é por laser? laser, né? Olha, a gente até temos essa tecnologia, mas para você hoje, a gente não vai conseguir te oferecer isso. Existem essas situações, né, que o objetivo nosso é tratar o paciente da melhor forma que a gente tem naquele momento. Ponto final. E o bom médico tem que saber fazer de tudo, né? E, por último, essa doença tem alguma prevenção? E todo mundo que vem aqui, quando nós falamos em prevenção, chega num lugar muito comum, né? De apendicite? Hábitos de vida, alimentação, e apendicite. Entra nesse... que comprovem, né? Eu saiba. Sempre o médico vai preconizar e vai pedir que o paciente tenha o melhor estilo de vida, que tenha alimentação saudável, que pratique exercício físico, mas não tem, pelo menos que eu saiba, estudos comprovados nessa alimentação saudável. Você fala, coloca aquelas sementinhas para sua salada, para melhorar seu hábito intestinal. É aquela história. Vale a pena ou pode é um ter risco gente que come desnecessário? semente a vida inteira e não tem nada, e pode ser que gente que come um dia e... Essa questão da semente está mudando também. Tá mudando. Na área da coloproctologia, antigamente, eu sei porque meu pai tinha a doença diverticular, né? E não morreu disso, morreu com 88 anos sem esse problema. Tinha muito divertículo e um grande professor nosso, doutor Reis Neto, que era chefe da PUC, foi meu chefe na residência, na época, isso há 40 anos atrás, tinha esse conceito de não poder comer sementes quem tinha doença diverticular. Então, meu pai nunca comia sementinha das coisas, né? Hoje em dia mudou isso aí, uns, creio que 10 anos para cá, tem estudos que mostram que não tem essa restrição para comer semente. O que eles falam é que se o intestino tiver um fluxo, um hábito, um ritmo bom, com bastante ingesta de fibras, verduras, legumes, água, a semente vai no fluxo, tá? Então, eu também acredito nisso. Porém, eu já vi a olho nu entupimentos dos divertículos por sementes. Então, acho que a gente tem que ter equilíbrio para abandonar uma técnica antiga e assumir uma técnica nova, né? Então, assim, não deve comer tanta quantidade, entendeu? Porque, vamos supor, um exemplo, coisa que tem bastante semente, tomate, por exemplo. Né? Se der para tirar o excesso, não comer tanta semente, beleza. Goiaba, que tem muita, para que comer todas, né? Então, assim, liberar completamente, eu não sei, também não... Tudo com parcimônia. Tudo, mas também não existe uma... Estudos, né? Estudos que... de padrão A, que fala, né? pode, não pode. Pode, não pode. Você tem que avaliar todo o hábito de vida daquela pessoa e tal. Então, em teoria, eu desconheço uma profilaxia, uma prevenção para apendicite. É a sorte mesmo. Você cair dos 5%. Tem muita coisa na vida que é isso, né? Tem gente sem apendicite, eu brinco, né? Não dá? Ainda bem que eu tive tarde, mas eu tive. Eu tô no meio aí também. Então, tamo junto. Pessoal, obrigado, viu, por esses esclarecimentos que eu tenho certeza que vão ser muito úteis, não só para a população em geral, como também para profissionais da medicina e da área de saúde em geral. Estamos à disposição. Né? Muito rica essa discussão. Obrigado. Até o próximo podcast. Nós vamos continuar aqui, na verdade, mas vamos cortar aqui agora, porque vamos entrar num outro assunto bastante interessante. Tchau, até mais. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.